Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora povo lindo de sempre. Que satisfação! Hoje é a minha primeira aula, a primeira gravação aqui que eu apareço, né? Porque todas as gravações só aparecia a minha voz. Se não ficar 100%, é porque é assim mesmo. Quando a gente começa a estudar, a gente não aprende logo tudo no mesmo dia, não é? Mas hoje nós vamos falar das particularidades do emprego do pronome oblíquo. Então, hoje nós vamos falar, por exemplo, que o pronome oblíquo, por exemplo, o pronome oblíquo lhe, né? A prof ainda está naquela fase de transição, né? Também li, lê, tá tudo certo. Bom, transição assim, porque vai fazer 8 meses amanhã, né? Que eu cheguei a Salvador, né? Então, eu morava em São Paulo há 20 anos. Muito bem. Então, nós vamos falar aqui da particularidade. Entre elas, a particularidade que nós vamos tratar aqui é que, por exemplo, o pronome oblíquo, ele tem função sintática além de objeto direto e indireto, como é o que é comum. Então, comum é ser objeto direto e indireto. Mas hoje nós vamos ver que o pronome oblíquo pode exercer função de complemento nominal, de adjunta de nominal e ainda de sujeito do infinitivo. Certo, eu diria que esse assunto é meio mimimi. Dependendo da prova, para outras provas, realmente as provas cobram. Então, nós vamos estudar, vamos aprender isso aqui, ok? Então, para começar o nosso trabalho, para mostrar que a prof agora está chique, a prof fez vinheta e tudo, vamos ver a nossa vinheta? Vamos ver se ficou bonito? Muito bem, vocês viram que chique que eu estou agora? Daqui para frente vai ser assim. A gente vai melhorando a cada dia, gente. É a primeira vez que eu gravo uma aula assim, desse jeito, aparecendo. Estou acostumada a ficar nos bastidores, até já fiz a primeira aula ao vivo na última terça-feira, aqui numa escola aqui de Salvador, Cavalaria, né? Que começou o curso online. Nesse período de pandemia, a gente tem que procurar um meio, né? E aí foi minha primeira aula online ao vivo. Hoje, né, eu estou gravando aqui para vocês, não estou, né, ao vivo com vocês, vai ser gravado, mas para mim é como se eu tivesse, porque essa sensação que eu tenho, que você, cada cada aluno, cada pessoa vai estar aí nesse momento me ouvindo, me vendo, então é uma grande satisfação. Então, é o seguinte, para começar o nosso trabalho, como a prof está aprendendo aí cada coisinha, a gente não pode esquecer de quem está chegando agora, ou quem já veio, mas nunca fez, se inscreva, vai lá, está lá escrito em vermelho, inscrição. Você vai se inscrever, vai acionar o sininho, para que toda vez que a prof postar uma aula, você poder ser avisado. Depois, no final, gostou da aula? Né? Dá lá um like, diz que gostou. Se gostou mesmo, compartilhe com seus amigos, escreve, deixa algum comentário, sugestão aí lá nos comentários, que a gente vai ficar contente, tá bom? Então, vamos deixar de conversa? Vamos deixar a conversa, povo lindo. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, que é um dia de muita alegria estar aqui falando com vocês mais uma vez. Então, vamos que vamos. Então, como a prof está aprendendo tudo, vai tudo passo a passo, e depois vai melhorando, né? E aí, eu vou agora pegar o nosso slide para começar a nossa aula, tá bom? A prof não vai aparecer assim grandona, mas vai aparecer quadradinho pequenininho. Eu vou continuar lá com vocês agora. Agora eu não vou ficar escondidinha não, tá bom? Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos pegar a canetinha, né? A nossa canetinha aqui. Pronto, tá aqui a canetinha. Bom, gente, como eu já falei, a nossa aula hoje, nós vamos tratar exatamente das particularidades, né, do emprego do pronome pessoal, oblíquo, átono. Lembrando que a última aula, uma aula anterior, na verdade, assim, tivemos uma aula do emprego do pronome pessoal, fizemos uma aula de exercício e agora estamos para uma aula
de particularidade. Então, vocês vão perceber que vai ser sempre assim, a prof vai fazer uma aula básica, vai fazer exercício, vai fazer uma aula aprofundada e vai fazer exercício e assim sucessivamente. Então, a gente já sabe que esse pronome pessoal oblíquo, a gente já conhece, né? Eu coloquei aqui, mas a gente já conhece todos eles. Então, vamos direto, né, aí ao que nos interessa. Então, aqui está escrito o que é singular, o que é plural, e assim sucessivamente. Bom, então, o pronome oblíquo, átono, que nós já vimos na aula passada, hoje, né, nós vamos continuar aí nesse trabalho. Lembrando aqui, só para lembrar da aula passada, o que nós estudamos na aula passada é que ao substituir, ao fazer a substituição de um objeto direto e um objeto indireto por um pronome, esse pronome vai ser sempre o pronome oblíquo átono. Isso já vimos, só que isso é básico, gente. Saber que o objeto direto e o objeto indireto é substituído por um pronome oblíquo, isso é assim, a gente tem que saber. E é lógico, isso cai em tudo quanto é prova. É o que mais cai, vai ser exatamente isso aqui, e não a particularidade. A particularidade porque a gente precisa saber, porque, né, o coringa ali. Então, toda vez que o nosso verbo for verbo transitivo direto, a gente vai usar o li e o lis, né? Toda vez que o nosso verbo, olha aqui, tá aqui o D é verbo, tá? Verbo transitivo direto, a gente vai usar o a, os e as. Então, a gente estudou isso na aula passada, aí a gente viu que se esse verbo terminar em R, S, Z, a gente troca o a, os e as por lo, lá, los e las, ok? Maravilha, então isso a gente viu. Se o verbo terminar no som nasal, M, ão e on, a gente vai trocar o a, os e as por no, na, nos e nas. Certinho? Certinho. Só que aí, hoje, com as particularidades, a gente vai perceber que esse objeto direto aqui, o a, os e as, assim como todos os pronomes oblíquos, que aqui se tu está falando objeto direto e indireto, ele vai poder ter outras funções. Uma outra coisa que a gente vai aprender também hoje é que esse li, né, e esse lis, ele também pode ter outras versões. Por exemplo, eu posso dizer a ele, né, a ele, no lugar de um li. Eu posso dizer a ela, no lugar de um li, por exemplo, né, a ela. Eu posso dizer a eles e a elas. Ah, então quer dizer que eu posso também. Então, eu posso dizer para ele, para ela. Eu posso dizer dele, nela. Então, isso nós vamos aprender que são outras possibilidades. Mas vai lá, prof, mas ele e ela. Não é, pronome pessoal do caso reto, função de sujeito? Sim, mas quando vier acompanhado de preposição, ele deixa de ser sujeito e passa a assumir a função de objeto indireto. Então, também nós vamos falar disso aqui hoje, desses detalhes. E aí, o outro detalhe que nós vamos falar é que, de um modo geral, o pronome oblíquo pode ser também, né, aí, um sujeito, pode ser complemento nominal, pode ser adjunto nominal, ok? Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Então, o nosso primeiro caso aqui é exatamente dentro das nossas particularidades, né? Então, eu separei aqui em pequenos casos. Então, que caso é esse? Esse primeiro caso aqui é dizer o seguinte, que o objeto indireto, como eu acabei de falar, pode ser substituído, a gente já sabe que é o li ou lis, mas pode ser também, como eu acabei de dizer, a ele, a ela, certo? Para ele, para ela e o plural. Se dependendo do verbo, ele vem com a preposição de e com a preposição em, o que é que você vai fazer? Você vai substituir por dele, dela, deles e dela. Com em, nele, nela, neles e nela. Então, vamos ver aqui o exemplo? Vamos. Ó, João enviou uma carta a Maria. Uma clássica frase que quem envia algo a alguém. Então, é um verbo transitivo, direto e indireto, ok? Ele vai exigir dois complementos. Então, aqui eu tenho uma carta, o objeto direto. É o objeto direto aqui, uma carta. Aí, quando eu digo que enviou a Maria ou para Maria, tanto faz essa preposição aqui. Um outro, aqui vai ser o objeto indireto, certo? Aí, eu tenho um objeto indireto, eu quero substituir por um pronome oblíquo. O que é básico?
eu colocar aqui o li, tá vendo? João enviou-lhe uma carta. Então, esse li aqui é o objeto indireto, que é a função do li, objeto indireto, a princípio, vamos aprender outras hoje. E uma carta aqui é objeto direto normal. Até aqui, a gente já estudou na aula passada. Agora, o que eu acrescentei aqui? Para mostrar para você que se lá numa prova, a prova escrever para ela, né, que é Maria, a ela, tá tudo certo. João praticou a ação de enviar, verbo transitivo direto e indireto, uma carta, objeto direto, para, olha a preposição aqui, para ela. Então, isso aqui, gente, é um objeto indireto. Então, é muito comum isso acontecer na prova. A prova perguntar se isso aqui está certo. Claro, esse ela aqui, que seria um pronome oblíquo do caso reto, nesse contexto, por ter a preposição, passou a ser objeto indireto. É a mesma coisa, eu posso enviar algo a alguém ou para alguém. Na hora que eu enviei a ela, eu tenho aqui também objeto indireto e está tudo certo. Então, veja sempre essa versão aí. Quando você tiver ele, ela, eles e elas, né? Nós, vós, seguido de preposição, tem função de complemento com preposição, nós, vós, tem função de complemento verbal de objeto indireto, a mesma coisa. Só que não aceita aí esse fenômeno é o eu e o tu, que eu e o tu não aceita a preposição e para virar pronome complemento de verbo, né? Muito bem, mas esse é assunto para outra hora. Nesse momento, vamos focar aqui. Então, eu já entendi que isso aqui é o básico. Então, eu posso substituir por um li ou lis, como eu posso dizer para ela, para ele, a ela. Agora, aqui você tem na questão de número 5, na frase, o filho confia, esse é o verbo, no pai. O filho confia no pai. Ó, se você estiver assistindo essa minha aula aqui pela primeira vez, e você tiver dificuldade de saber quem é o verbo, quem é verbo tanto de essas coisas, lembra, a primeira aula, né, que eu gravei oficialmente para o canal, é exatamente o que eu gosto de fazer aqui no canal, eu estou fazendo como se fosse uma sala de aula. É como se fosse o meu curso de português extensivo. É exatamente como eu começo a sala de aula, ensinando tipo de verbo, ensinando os 5 tipos de verbo, toda essa parte para depois passar para os outros assuntos. Então, se você está com dificuldade nessa aula aqui, pode voltar no meu canal que você vai encontrar todo o passo a passo, teoria e exercício. Muito bem, então, ó, o filho confia no pai. Então, eu vou e pergunto, quem confia? Confia em algo, em alguma coisa, em alguém. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. E esse meu verbo transitivo direto, eu estou dizendo que confio em. Olha a preposição em, né? Em mais o deu no. Então, confia no pai. Então, isso aqui é o nosso objeto indireto. Acontece, povo lindo, que uma frase, quando você quer pedir uma preposição em, por exemplo, não vai dizer o filho confia-lhe, certo? Então, no lugar do lhe, você vai dizer o filho confia nele. E o que é o nele? É o em mais o ele. Nele, nela, como eu falei aqui, ó. Nele, nela, neles, nelas. Ok? Então, fica atento. Aqui, quem mais cobre esse estilo de questão é a GV. A GV, a Fundação Getúlio Vargas, que, por sinal, vai fazer agora a prova de CFO de São Paulo, né? Gosta muito aí dessas particularidades desse jeito aqui. Então, nesse caso, o filho confia nele. Então, o mesmo processo, verbo transitivo indireto, e o nele aqui, né? Foi o em mais ele. O que é que eu tenho aqui? O objeto indireto, ok? Objeto indireto. Então, aqui foi o quê? Foi o pronome, a preposição em mais o pronome ele. Se é o pai, é ele. Então, em mais ele, nele. Muito bem. Agora vamos para a questão número 6. Fazendo da nossa civilização. Eu lembro que essa frase eu peguei de uma prova da Fundação Carlos Chagas. É raro o Carlos Chagas cobrar, mas cobrou numa questão dessa aí. Fazendo da civilização. Aí você tem aqui, ó, fazendo dela. Por que fazendo dela? Porque aqui, ó, esse fazendo aqui, ó, é fazendo de algo, fazendo de alguma coisa. Ele está como verbo transitivo indireto. Fazendo como verbo transitivo indireto, tá? Da nossa civilização, povo lindo, é o objeto indireto.
Quem estiver chegando aqui na aula sabe que a prof, que fique sabendo que a prof está treinando essa utilização dessa canetinha aqui, tá? Aí a gente vai ficando melhor, um dia a gente fica bem melhor, mas é assim mesmo. Mas tá feio aqui, né? Vamos pegar a borracha, que a prof não pegou a borrachinha hoje ainda. Cadê a borracha? A prof não tá vendo aqui hoje, não. Aqui. Peguei. Vamos apagar isso aqui, tá feio. Não peguei não, peguei errado. Então, borracha aqui. Peguei agora. Apaguei. Bom, maravilha. Voltando lá e pegando a canetinha e vamos ver o que a gente faz. Fez certinho. Vamos ver. Aí, melhorou, tá vendo? Então, objeto indireto. E aí, o que aconteceu? Se é aqui fazendo D, pediu a preposição D. Ó, D. Aí, eu tenho D mais A. Da nossa civilização. Aí, nossa civilização é feminino, então eu vou ter um ela. Então, por que eu disse fazendo dela? Porque aqui eu tenho um D mais... Ó, como a prof não tá se vendo aqui, ó, mas sabe que tá por aqui, ó, tá vendo? Cuidado para não riscar em cima da própria prof, né? Aí é o seguinte, o D mais ela, ó, ela. D mais ela vai ser igual dela. Tá vendo? Aqui o objeto indireto, objeto indireto. Muito bem. Aqui quando a prof está aqui explicando para vocês, vocês estão me vendo e eu não tô me vendo, então eu não sei nem onde eu tô direito. Sei que eu tô por aqui, por esse cantinho, mas eu não estou me vendo. Mas enfim, eu estou vendo vocês com o coração. Aí, continuando. Dependendo da lei. Quem depende, depende de algo, de alguma coisa. Né? Verbo transitivo indireto. Se depende de algo, de alguma coisa, de algo. Eita, mistura, né, povo lindo? Objeto indireto, certo? Mas se apareceu o de ou apareceu o em, você não vai dizer dependendo lhe. Percebeu que não fica bom? Então, vai ficar dependendo dela, de mais ela. Então, a mesma coisa, objeto indireto, ok? E por último aqui, Maria recebeu uma carta de João. Mesma coisa, olha aqui, ó, recebeu algo de alguém. É um verbo que é transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto e indireto. Uma carta foi o algo recebido, objeto direto. Recebeu de João, objeto indireto. E se é objeto indireto, eu vou substituir por um pronome oblíquo. Mas como tem a preposição de, não dá para dizer Maria recebeu-lhe uma carta. Então, eu vou dizer que Maria recebeu uma carta dele. De João, dele. Então, recebeu uma carta dele, ok? Então, tá aí. Vocês aprenderam agora esta primeira particularidade da substituição quando for um objeto indireto. Então, quando for um objeto indireto, vocês podem usar o li ou lis, né? Vocês podem utilizar para ele e para ela, dá no mesmo, que é usar a preposição com um pronome do caso reto, perfeito, para ele, para ela, para nós, para vós, dá tudo certo. Vocês também vão prestar atenção, se o verbo pedir o em e o de, o que vai acontecer? Em vez de você colocar o li, o lis, você vai colocar nele, nela, dele, dela e assim sucessivamente. Ok, povo lindo? Maravilha. Então, vamos para frente. Qualquer dúvida, escreve lá depois nos comentários que a prof responde para vocês, tá bom? Então, vamos que vamos. A nossa segunda particularidade, nós vamos para uma segunda particularidade aqui. Eu diria que essa particularidade aqui é importante que você saiba, o nome já diz, é particularidade, mas não cai tanto assim em prova, mas é importante que você saiba. Alguns verbos, eles repelem o li e o lis, simplesmente, ele não aceita de jeito nenhum. E não necessariamente é porque é o verbo que pediu de e pediu o em. São verbos normais, pediu a, pediu o para, mas ele não aceita. E quais são esses verbos? Então, você vai ter aqui, ó, né? Então, são sempre esses verbos. Você vai ter o verbo aspirar, você vai ter o verbo visar, que são aqueles verbos de regências, né? Aspirar, visar, assistir. Aí é o seguinte, esses verbos, quando ele for o verbo transitivo indireto, esse aspirar é no sentido de desejar, de almejar. O visar também, né? De almejar, de desejar.
Não é de aspirar o ar puro, que aí seria o verbo transitivo direto. É nesse sentido, de desejar, de almejar, visar também. E o verbo assistir é no sentido de ver, de presenciar. Esses verbos não aceitam o li e o lis. A gente tem que colocar ele, a ela, eles ou a elas. Também o verbo aludir, referir-se, anuir e recorrer, também, que significa pedir, eles também não aceitam. Então, eu vou ter que colocar, no lugar do li e lis, eu vou colocar ele, a ela. Então, vamos aos exemplos. Aqui, se assistir, como eu acabei de falar, é assistir no sentido de ver, de presenciar. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto, que é o que nós estamos falando. Estamos falando de verbo transitivo indireto. Esses verbos, aí eu tenho aqui a peça teatral. Já sei que isso aqui é um objeto indireto. É o objeto indireto. E esse objeto indireto aqui, vou colocar o li. Não, povo lindo, quando for esses verbos aí nesse sentido, eu vou dizer que assistimos a ela. Tá vendo? Então, tenha cuidado. É uma particularidade, mas não aceita esses verbos, não aceita o li, tá bom? Então, a gente termina tratando mais isso dentro de uma aula de regência, mas é importante que vocês saibam. Então, isso aqui é o objeto indireto que substituiu a peça teatral e que aqui não combina o li nem o lis. Aspiramos, é a mesma coisa, é aspirar antes de desejar algo. Aspiramos ao cargo público, não é o que nós aspiramos? Todos nós não aspiramos ao cargo público? Vou tomar uma aguinha aqui, povo lindo. O povo chique tem aqueles canecões, né? A prof gosta de tomar água na garrafinha mesmo. Bom, então esse aspiramos aqui é no sentido de desejar algo. O que, que nós desejamos? Por que, que nós estamos assistindo essa aula? Para aprender português. Aprender português para quê? Povo lindo, pode até ser para vestibular, mas o foco principal é concurso público mesmo, né? Mas pode assistir também para aprender. Então, aspirar aqui também é verbo transitivo indireto. Esse verbo transitivo indireto tem como objeto indireto ao cargo público. Objeto indireto. Então, esse verbo não aceita, ele repele também o li ou lis. Então, vai ficar assistimos a ele. Objeto indireto, ok? Então, aqui tem que dar uma memorizada, né, povo lindo? Aludir à autora. Que é a mesma coisa, aludir é referir. Então, é a mesma coisa, é verbo transitivo indireto. Não aceito li. A autora, olha aí, com crase e tudo, objeto indireto. Então, observe que fazendo esse exercício, vocês já estão aproveitando e memorizando essas regências, porque essas regências aqui, elas são decorebas. Tem que decorar. Aí, automaticamente, você decora, você aprende, né? Também não aceita. Aí, eu pulei, né, povo lindo? Pulei um. Peraí que eu já volto lá. Então, esse aqui é a mesma coisa, objeto indireto, porque não aceito li. Tá vendo? Aqui, ó, visamos. Esse visar aqui também é de desejar, que é a mesma coisa de cima. Verbo transitivo indireto também, de desejar, de almejar. Ao cargo público é um objeto indireto, né? E não dá para colocar o li, então você colocou a ele, objeto indireto também. Bom? Então, nós visamos li. Não existe. Referir-me a Deus é a mesma coisa. Quem se refere a algo, a alguém. Ele é um verbo transitivo indireto. Né? A Deus é um objeto indireto. Esse vai falar, prof, esse mim aí, ô povo lindo, não é ele se referiu, faz parte do verbo. Você só usa o verbo referir com o pronome oblíquo, né? Eu me referi, tu, te, ele, se, nós, nos. Lembra disso? Então, isso aqui faz parte do verbo. Isso aqui é objeto indireto. Então, referi-me a ele, objeto indireto. Depois, nós vamos ter uma aula com emprego de... Nós vamos ter aula de parte integrante do verbo, essas coisas todas a gente fala disso. Bom, recorreu a Deus, é a mesma coisa, né? Aqui, esse é recorrer aqui, ó, tá vendo? No sentido de pedir. Recorrer no sentido de pedir, tá vendo? Recorreu a Deus não é pedir a Deus, então ele é verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, a Deus é objeto indireto, eu não vou dizer recorri-lhe. Então, ficou recorri a ele, objeto indireto. Então, são os verbos que não aceitam. Então, aprende a dar uma memorizada. Anuíram, aquele é a proposta.
anuíram a ele, né? Então, aqui você tem um verbo transitivo indireto, né? Aqui, objeto indireto. Povo lindo, logo nós vamos ter aula de crase. E aqui é o quê? Uma crase que tem o a do verbo e o a da palavra aquela, né? Aquela proposta. Então, anuíram a ela, né? Olha aí, então eu tenho aqui objeto indireto, ok? Então, observe. O que nós aprendemos até aqui como particularidades? Então, a primeira particularidade foi o que mesmo? Que, ao substituir o objeto direto indireto por um li e lis, que nós aprendemos anteriormente, aqui a gente aprendeu que a gente pode dizer, além do li e lis, a ele, para ela. Depois a gente viu que se o verbo pede a preposição de e em, eu digo dele, dela, deles e delas. Nele, nela, neles e nelas. E o que nós vimos agora na nossa segunda particularidade? Nós vimos o seguinte, que alguns verbos, que são esses aqui, coloquei todos eles não aceitam o li nem o lis. E aí, no lugar né, do li, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a ele, a ela, a eles e a elas, ok? Então, vamos que vamos. Maravilha, perfeito e lindo. Perfeito e lindo, povo lindo, porque aqui com a gente pau e pedra é pedra, não é? E o nosso português é mimimi. Tudo bem, que eu diria até que essa aula de hoje, ela tem aí um certo mimimi, né? Mas como tem algumas provas que cobram, a gente tem que aprender tudo. Então, povo lindo, é o seguinte, até aqui falamos de substituição. Agora, nós vamos falar de função sintática, como particularidade. Como função sintática normal do pronome oblíquo, qual que é que a gente sabia? O que a gente aprendeu na aula anterior? A gente aprendeu que o pronome oblíquo tem função de objeto direto e objeto indireto. A gente aprendeu que o mim, o ti, o si, o nus e o vos, eles podem ser tanto objeto direto como objeto indireto. Que o oá, os e as, lolá, los e las, noná, nos e nas, só tem função de objeto direto. E o li e li só tem função de objeto indireto. Isso é o básico. E diria para vocês, é o que mais cai em prova, tá? Não cai essa particularidade, não é o principal. Eu só fiz essa aula porque eu gosto de explicar tudo. Eu não gosto de ficar escondendo as coisas para vocês. Então, nesse caso, eu quero que vocês saibam que a partir desse momento, nós vamos ver aqui praticamente em dois casos, dentro dessa função, esses casos, eles vão além, por isso que eles viram em particularidade. O que seria isso? É a gente ter um objeto, os pronomes oblíquos com função de complemento nominal, com função de adjunta de nominal e com função de sujeito definitivo. Mas os casos principais, que é a particularidade maior, é ele ser adjunto nominal ou ser sujeito definitivo. Porque ser complemento nominal, isso é normal, cai em quase todas as provas, tá? Então, isso é normal. Bom, a prof está transpirando, vou ligar o ventiladorzinho aqui, para ver que faz menos barulho, né? Eu tinha desligado para não fazer barulho, mas tá muito calor, né? Não sei aí onde você está. Aqui onde eu estou, tá calor, então eu vou ligar aqui um pouco, não sei se está fazendo barulho, eu acho que não. São os cabelos que vão voar um pouco, né? Bom, feito isto, vamos ver quando que um pronome oblíquo tem função de complemento nominal, de adjunto nominal e sujeito definitivo. Muito bem. Nessa minha frase aqui, ó, incrivelmente, o cigarro nunca lhe foi prejudicial, né? Incrivelmente. Nunca lhe foi. Aí você tem aqui na frase um li. Um li. O que é este li? Uma pessoa que não fez essa aula aqui de particularidade, o que ela vai fazer? Na hora ela vai dizer que isso é um objeto indireto, certo? Ela vai dizer isso. E a gente? Nunca mais vai direto dizer isso. A gente vai observar a partir de agora quem que está pedindo este li, se é um verbo ou se é um nome. Se for o verbo, ele realmente é objeto indireto. Se for o nome, ele vai ser complemento nominal. Então, eu vou dizer aqui, ó. Quando eu digo que o cigarro nunca lhe foi prejudicial, aí você vai observar que o que é prejudicial aqui nesta frase? O cigarro prejudicial tá qualificando o cigarro. Ó. O cigarro é que nunca foi prejudicial.
qualidade do sujeito. Aqui é um sujeito, também já estudamos isso. Se prejudicial é característica do sujeito, isso aqui é um predicativo do sujeito. Isso é um predicativo do sujeito. E se isso é um predicativo do sujeito, isto é um nome. E se isso é um nome, não é um verbo. Quando eu digo é prejudicial a quem? É prejudicial a alguém. Então, quem está pedindo o complemento é o nome prejudicial. E prejudicial aqui, povo lindo, é um adjetivo, né? É um adjetivo. Se ele é um adjetivo, é o nome. Se fosse um advérbio, era o nome. Um substantivo é o nome. Quando um adjetivo, quando advérbio, quando o substantivo, eles pedem um complemento obrigatório, esse complemento obrigatório do nome se chama complemento nominal. Então, for prejudicial a alguém, pediu o complemento. Esse alguém vai completar o prejudicial, tá? Então, aqui você tem o nome, que está pedindo o complemento obrigatório. E o complemento obrigatório desse nome se chama complemento nominal. É lógico que nós vamos ter a aula para frente de termos ligados ao nome, nós vamos aprender tudo. De adjunto nominal, complemento nominal. Hoje eu só estou mostrando para você possibilidades do li ser um complemento nominal, por exemplo. Então, aqui, povo lindo, esse foi é um verbo de ligação, e esse li aqui não é complemento do verbo. Esse li aqui é complemento do nome prejudicial. E se ele é complemento do nome, então isso quer dizer que esse li dentro dessa frase tem função de complemento nominal. Então, função de complemento nominal. Vocês já viram, né, povo lindo? É um de, é um de, e tá tudo certo. Vocês sabem que isso é tudo certo, falar e tudo ok. Então, tá aí. Entenderam aqui por que o li foi complemento nominal? Porque está completando o nome prejudicial e não o verbo. Então, daqui para frente, não vá fazer a questão por osmose, por decoreba. Encontrei um li de objeto indireto? Olha, vai ter prova que só vai cobrar isso. Assim, ou só vai cobrar objeto indireto, de modo geral. Mas você fique atento, porque vai que ele resolve trazer aí uma particularidade e colocar aí o complemento nominal. Agora aqui, ó, escutei-lhe os conselhos. Bom, o nosso concorrente vai dizer objeto indireto. Todo li é objeto indireto. Não necessariamente. O de cima completou o nome, complemento nominal. E esse, ó, escutei-lhe os conselhos. Ó, povo lindo, toda vez que você puder trocar não só um li, como outros pronomes oblíquos que a gente vai ver daqui para frente, né? A gente puder trocar por seu, sua, seus e suas, quer dizer que tem função de posse. Olha aí. Escutei-lhe os conselhos, escutei os seus conselhos. Esse li aqui, ó, tá vendo? Quando eu digo escutei os seus conselhos, ele tá dando uma noção de posse. De posse. Tá vendo? De posse. Uma noção possessiva. Toda vez que você tiver um pronome oblíquo com a função, dando essa noção de posse, e você consegue sempre substituir desse jeito, ele vai ser um adjunto adnominal, tá vendo? Então, nós vimos no exemplo 1, complemento nominal, e agora no exemplo 2. Então, eu já sei que esse li tem função aqui, dentro desse contexto, de adjunto, abreviando, povo lindo, nominal, ok? Função de adjunto nominal. Maravilha? Lembrando, daqui a pouco eu vou explorar mais um pouco sobre esses aqui, com função de posse, ok? Daqui a pouco eu vou explorar mais. Agora, e função sintática do o, a, os e as? Normalmente é função de objeto direto, como nós já vimos, mas ele pode ser também, povo lindo, o famoso sujeito do infinitivo. E aqui eu digo para você, é um pouco mais raro cair em prova, mas às vezes cai. Agora, eu diria que também é importante você saber disso para a vida, para o dia a dia, até mesmo para você ficar sabendo, para colocar na redação, para quando alguém estiver falando e saber que isso não está errado. Então, olha como seria isso aqui. Ó. Você tem, ó, vamos ver, deixaram a carteira sobre a mesa. Tudo bem. Aí, na hora que eu tenho aqui, ó, deixaram-na. Então, eu já sei que quem deixa algo, deixa alguma coisa. Eu tenho o verbo transitivo direto, certo? A carteira
é o objeto direto. Ei, povo lindo, a gente muda de assunto, mas não muda de transitividade verbal, percebeu? Por que a gente estudou tanto isso lá no início? Sobre a mesa é o lugar. Se é o lugar, isso aqui é um adjunto. É um adjunto. Adjunto de quê, povo lindo? Que a gente já estudou também. Eita, canetinha, hein? Adverbial. Adjunto adverbial de lugar. Eu aproveitei para perguntar, povo lindo, vocês colocariam uma crase aqui nesse A? Vocês vão dizer, não, prof. Por que não? Porque se eu já tenho uma preposição, que no caso aqui sobre, eu não posso ter crase aqui. Isso quer dizer que esse A é só artigo, né? Agora, se eu dissesse, deixaram a carteira à mesa, aí eu poderia, o que seria A mais A. Então, na hora que eu substituir aqui a carteira por um objeto direto, observe que o verbo terminou em M, som nasal, tá vendo? Se o verbo terminou em M, que a gente aprendeu na aula passada, eu transformo o A em na. Então, por isso que eu tenho aqui objeto direto. Até aqui a gente já está sabendo, né? A gente já sabia disso. Então, funciona de objeto direto. Mais um aqui. Avisamos o médico a tempo. Avisamos o médico a tempo. Povo lindo, avisa algo, avisa alguém. Verbo transitivo direto. O médico, objeto direto. E a tempo é o adjunto adverbial, né? Povo lindo, teria crase nesse a tempo aqui? Ah, não, porque o tempo é masculino, né? O tempo. Então, aqui também o adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Muito bem. Então, avisamos. Tá vendo que o avisamos terminou em S? Aí, cortamos o S. Tá vendo aqui? Cortamos o S e transformou o O em LO. Então, também objeto direto não é novidade, como nós já sabíamos. Isso aqui é o básico. Então, objeto direto, o LO. Certo? Agora, vê se a gente consegue dizer. Então, eu já sei que aqui é objeto direto, a gente já sabe que é o básico. Aqui, objeto direto, também é o básico. E esse último aqui, povo lindo? Ouvimos-los cantar. Aqui, é comum a gente ouvir por aí assim, ó. Ouvimos eles cantar. Olha aqui como é que a gente ouve, ó. Ó, ouvimos eles cantar. Tá vendo? Por que a gente faz isso? Porque a gente fala, ouvimos, nós ouvimos, sujeito oculto nós. E aí a gente fala eles cantar. Acontece, povo lindo, que essa é uma forma errada. É errado dizer ouvimos eles cantar. O correto é dizer ouvimos-los cantar. E agora? Se o sujeito do verbo ouvimos é o oculto nós, né? E como é isso aqui? Então, isso aqui, esse los aqui, é considerado, é chamado de sujeito, tá vendo? Sujeito do infinitivo. Só que isso aqui são casos especiais que eu vou falar aqui na sequência. Então, na sequência, eu vou falar dessa noção de posse e vou falar quando que um verbo tem esse processo aí de função de sujeito do infinitivo. Então, ouvimos-los cantar. E aí, esse los aqui, em vez de ser objeto direto, ele vai ter função de sujeito, chama-se sujeito do infinitivo. Do infinitivo. Aí, uma amiga falou, se eu não conseguir escrever com letra de forma, né? Infinitivo. Aí, Paulinho, eu acho que para mim é até pior, porque até treinar a letra de forma, eu vou ter que treinar na canetinha aqui mesmo, né? Então, sujeito definitivo. Aí você fala, prof, mas agora eu não entendi nada. Eu não entendi esse negócio de posse, eu não entendi esse negócio de sujeito definitivo, porque com complemento nominal eu entendi melhor. Com objeto direto e indireto eu já sabia. E esses dois? E agora? Calme. Acalme que nós vamos para frente, vamos entender. Olha aqui, povo lindo. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Veja bem. Os pronomes oblíquos têm valor de posse. Então, vamos aprofundar agora com essa coisa de valor de posse que nós falamos lá atrás.
e equivale a pronomes possessivos, exercendo a função sintática de nominal. Então, observe, toda vez que você encontrar um pronome oblíquo, não importa qual, se é o me, se é o te, se é o lhe, com função de posse, ele tem função sintática de adjunto adnominal. Bom? Adjunto adnominal. Então, olha só, roubaram-me o livro. Roubaram o meu livro. Aí, dá para a gente dizer roubaram o meu livro? Dá. Tá vendo que deu noção de posse? Que equivale a um pronome possessivo? Então, o que acontece? Esse pronome aqui, nesse contexto, ele tem função de adjunto, tá vendo? Adjunto adnominal. Ai, prof, por quê? Porque tem função de posse, povo lindo, basta isso. Procurou, olhou, tem função de posse, não fique de mimimi, não. Não fique vendo chifre em cabeça de cavalo, não fique aí de firula, não faça isso, não. Vá direto ao ponto, roubaram o meu livro, não é minha coisa dizer roubaram o meu livro, pronto. Então, roubaram o livro aqui, que é objeto direto, tá vendo? Então, não fique preocupado com isso. Agora aqui, arrancaram-lhe as roupas. Aí você encontrou e a prova quer saber a função sintática desse li. Olha aqui, arrancaram as suas roupas. Tá vendo aí função? Então, se eu tenho função, tá vendo? Ó, aqui foi meu, suas, tudo isso é pronome possessivo. Então, se eu digo arrancaram as suas roupas, esse li tem função de adjunto adnominal. Adjunto adnominal, ok? Ó, ele, um dos garotos, no meio da garotada, em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos. Quando eu digo entrar-lhe pelos cabelos, não dá para dizer entrar pelos seus cabelos, né? Bater-lhe no rosto, não é bater no seu rosto? Pronto, povo lindo. Equivale ao pronome possessivo, então eu já sei que tanto esse primeiro como o segundo, os dois têm função de quê? De adjunto, né? Adjuntos adnominais. Pronto, agora a gente já aprendeu, não erra mais. Isso volta e meia cai em prova, viu? Tem caído lá na prova da VUNESP. A VUNESP tem cobrado isso ultimamente. Próximo exemplo, ó. Peguei-me a mão, e BFC também gosta, tá? Pegou-me a mão, tentando encorajar-me a tomar uma decisão. Olha, quando eu digo pegou-me a mão, o que ele está dizendo? Pegou a minha mão. Se eu troquei por um pronome possessivo, combinou, então eu já sei que esse me aqui não é objeto direto, não é objeto indireto, não é complemento nominal, não é nada. Ele simplesmente tem função de posse, então ele é adjunto adnominal. Ele é um adjunto adnominal, ok? Povo lindo. E para finalizar aqui essa noção de posse, uma ideia lhe veio à mente. Uma ideia veio à sua mente. Pronto. Não tem discussão. Então, a mesma coisa, adjunto adnominal, ok? Adnominal. Então, tá aí. Então, nesse momento, nós descobrimos que o pronome oblíquo, além de objeto direto e indireto, também pode ser complemento nominal, adjunto adnominal. E agora nós vamos para, eu acho que é a última particularidade aqui, que é quando tem função de sujeito do infinitivo. Então, eu falei rapidamente da função sintática, mas eu tinha que trazer explicando mais profundamente para que não fique nenhuma dúvida. Né, povo lindo? Maravilha. Então, vamos que vamos. Os pronomes oblíquos, né? Aí, ó, pode ser qualquer um. T, o C, o, a, nos, todos eles. Eles, de modo geral, a gente já viu que é a função de objeto direto e indireto. Mas ele pode ter função, ele pode vir como sujeito, chamado como sujeito do infinitivo. Vamos ver o que é isto. Que tipo de verbo? São todos os verbos? Não, povo lindo.
Tem os verbos que é chamado causativos, vendo? E tem outros que é chamado sensitivos, vendo? Sensitivos e causativos. Se você nunca ouviu falar nisso, prazer em conhecer. Existem os verbos causativos, mandar, deixar, fazer, são os básicos, os principais, mas o permitir também entra aqui nesse jogo. E os verbos sensitivos, que é o verbo ver, verbo ouvir, verbo olhar, é o verbo sentir, né? Geralmente o que é mais comum é o ver, ouvir e sentir, mas o olhar também, tudo que for sinônimo disso aí. Esses verbos, quando a gente trabalha esses verbos, ele não aceita o eu, tu, ele, nós, vós, eles como sujeito. Ele vai aceitar um pronome oblíquo como sujeito. Isso é estranho. Cai pouco em prova? Cai pouco em prova. Olha, povo lindo, se você pegar os gramáticos, né? Você pode olhar aqui, a minha estante está cheia de gramática, né? Bechara, Sacone, Segala, esse povo tudo fala dessas coisas todas. Agora eu indico para vocês, por exemplo, duas gramáticas de dois professores. Eu os conheço, eles não me conhecem pessoalmente, mas quem sabe um dia, que trabalha esses assuntos, dessas particularidades, já dizendo que o autor disse, que o gramático disse, que então a gente não precisa ir lá. Então, eu já posso citar esses autores porque eu conheço todas as minhas gramáticas aqui. Então, ao invés de citar Bechara, eu já vou citar, por exemplo, o Pestana, o Fernando Pestana e o professor Alexandre Soares do Alfacom, que tem gramáticas excelentes, esses dois professores. Então, você quer comprar uma gramática para concurso? Eu indico essas duas gramáticas, por quê? Porque são gramáticas que já está lá preparada para você de concurso, já tem as particularidades, dizendo de onde vem, com muito cuidado, tá? Então, não esqueça, professor Fernando Pestana e o professor Alexandre Soares do Alfacom. O Alexandre Soares do Alfacom, o Pestana... Não, o Pestana eu acho que ele já é ele mesmo, ele por ele, acho que ele trabalha para ele mesmo. Daí o seguinte, as gramáticas são ótimas, e detalha isso, traz isso com toda a maestria, se você quiser aprofundar mais e ler mais. Então tá aí uma dica para quem quer comprar gramática para concurso público. Ó, gente, eu não estou ganhando nada não, esses professores eu nem os conheço pessoalmente, pretendo um dia conhecer. Mas pode comprar as gramáticas dele, que eu indico que eles são ótimos, né? Que é bom, quem é bom a gente indica mesmo. Tem outros professores excelentes, eu só estou falando da excelência deles e da gramática, mas se fosse falar de professores, Ave Maria, tem Lia Santana, tem Flávia Rita, tem Adriana Ruda, Adriana Trindade, Adriana Figueiredo e Janaína Ruda. Troquei o sobrenome, mas daí. Então, são professores excelentes, o Pablo Jamilk, e aí vai. E aí tem muitos outros também, né? A Giancarla, que também é excelente, do Alfacom. Então, vamos que vamos. Então, você fica aí pela internet, tá em período agora de quarentena, vai atrás desses professores, são excelentes, você assistir as aulas deles também. Então, vamos que vamos? Vamos. Aí, ó. Aí a prof gosta de conversar. Aí, já conversou, mas também procuro falar de coisa importante. Então, povo lindo, causativos e sensitivos. Quiser aprofundar, já a prof indicou aí. Depois, se precisar, eu até escrevo depois, né, aí para você. Posso deixar escrito nas descrições. Mandaram aqueles rapazes trazer esses documentos até aqui. Mandaram aqueles rapazes trazerem os documentos até aqui. Muito bem. Aí, quando eu digo mandaram aqueles rapazes, eu tenho mandar um verbo, trazer, é um verbo que está no infinitivo. Até aqui tudo bem. Quando eu reescrevo essa frase, olha como ela fica. Mandaram, observa. Não seria mandaram eles? A ideia não seria mandaram eles trazer? Então, seria mandaram os. Mas como termina em M, ficou nos. Mandaram-nos trazer estes documentos até aqui. Esse nos que você está vendo aqui, tá vendo? Tem função de sujeito do infinitivo. Como assim, prof? Lembra que a gente viu que são os verbos causativo e sensitivo? Fazer. Não está no grupo do verbo causativo? Pronto, pode memorizar. Memorize mesmo, é o que vale a pena. Então, se eu tenho isso aqui se chama sujeito do infinitivo. Ó,
Deixe as meninas entrar atrasada. Aqui, ó. Deixe as meninas entrar atrasada. Olha aqui como vai ficar. Deixe-as entrar atrasadas. Então, também sujeito do infinitivo. Ok? Ah, prof, por quê? Pode memorizar que vale a pena. Entrar. Então, deixe, né? Deixe-as entrar atrasadas. Então, nesse caso, você tem o quê? Bom, gente, eu falei trazer o quê? Não, mandaram, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Mandaram. Eu grifei fazer. Vocês viram o que eu fiz aqui? Não, não é fazer isso aqui é trazer. Então, mandaram, está no grupo dos causativos. Deixaram, de deixa, está no grupo, né? Também dos causativos. Eu olhei trazer e fazer e vi a mesma coisa. Bom, então aqui também, sujeito definitivo. Ó, ouvimos os pássaros. Ouvimos, que tem o S aqui, os. Então, nós ouvimos eles. Ouvimos-los cantar. Então, esse los também tem função sintática de sujeito definitivo. Prof, como que eu vou saber disso? Memorize os verbos. Olha que a prof manda você memorizar poucas coisas, não é isso? Mas seria interessante. É uma particularidade para a vida. Né? Quando você fala, quando alguém fala, por exemplo, deixe-me estudar. Você poderia até achar que ele está falando errado, usando me no lugar do eu. Então, não é deixe eu estudar, deixe-me estudar, ok? Então, não é deixe ele, deixe-o estudar. Então, isso tem função de sujeito definitivo. Então, é memorizar o verbo. Então, aí eu coloquei mais uma lista aqui, ó. Deixe-nas entrar atrasadas, ou seja, é errado dizer deixe elas. Tá vendo? Ouvimos-los cantar, é errado dizer ouvimos eles. Viram-me sair. Então, não é viram eu sair. Aqui tá errado. E, inclusive, tem gente que fala assim, porque acha que tá... Não, agora, gente, isso só acontece com esses verbos. Causativos e sensitivos. Ouviu bater a porta. Não é ouvir ele. Mandaram-me entrar. Não é mandaram eu entrar. Deixe-as dormir. É errado dizer deixe elas. Faça-nos. É errado dizer faça-nós. Nós sentimos-los. É errado dizer nós sentimos eles abraçar-nos. Então, povo lindo, essa é uma particularidade que você, sincero, memorize os verbos causativos e os verbos sensitivos. Memorizou? Memorizou. E você já sabe que toda vez que você tiver esse verbo, vai acontecer exatamente, vai ser o último caso, o único caso de sujeito, tá vendo? Em que não se pode usar o pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá vendo? É o único caso que você não usa com os verbos causativos e com os verbos sensitivos. Eu não vou usar esses verbos. Então, perceberam aí por que são, né, particularidade. Então, povo lindo, nesse momento, chegamos aqui ao final. A prof vai voltar aqui para a função tela cheia, né? E aqui, voltando, né? Olha aqui. Voltamos aqui. Até agora a prof não estava se vendo, tá? Só vocês estavam vendo a prof. Agora a prof está vendo. Aí viu, pronto, já sabe, né? Espelho, olha, mexe no cabelo. Coisa de mulher mesmo. E de mulher feliz, inclusive. Povo lindo, eu espero que vocês tenham entendido. Como nós vimos particularidade, seria importante você assistir essa aula mais uma vez, anotar, realmente memorize os verbos causativos e sensitivos, porque é um caso diferente, é um caso que a gente sente vontade de colocar o eu, tu, ele, nós, vós, ele, mas na hora que a gente coloca, fica errado. Então, ali você tem um pronome oblíquo com função de sujeito, então chama sujeito definitivo. É mais raro cair em prova? É, mas é importante que você saiba, que você conheça, né? Toda aí esses fenômenos. Então, eu agradeço a todos vocês. Mais uma vez, obrigada. Mais uma vez eu peço, não deixe de se inscrever. Compartilhe, se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, que está estudando. Não deixe de dar o seu joinha, porque às vezes a gente sai da aula e esquece, mas é importante a gente dar esse joinha para o prof saber quem assistiu, quem gostou, quem não gostou. Deixe a sua opinião,
né, lá nos comentários, diga alguma coisa, alguma sugestão, para que a prof saiba que tá tudo ok ou que precisa melhorar alguma coisa, tá? Então, nossas aulas são sempre assim, teoria, exercício. Então, nossa próxima aula, eu vou fazer de quê? Eu vou trabalhar exercícios para aprofundar essas particularidades que nós trabalhamos hoje, tá bom? Então, fique com Deus, muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Então, como esse foi o meu primeiro vídeo que eu gravei me vendo, aparecendo, eu não sei se está tudo ok. Então, eu peço desculpa desde já, mas eu tentei fazer o meu melhor, tá bom? Porque o que vale a pena a vida é esse. Faça o seu melhor a cada dia. Para mim, a cada dia, a cada momento, eu quero fazer o melhor. E fazer melhor não para ser melhor, simplesmente, que os outros, mas para ser, para produzir, para causar um efeito melhor, para ensinar melhor, tá certo? Então, esse é o meu lema. Tchau, povo lindo. Fiquem com Deus.